Se você estiver vendo esta imagem em vídeo pela manhã, bom dia, e medite na lei de Deus pela manhã. Se você estiver vendo esta imagem em vídeo pela tarde, boa tarde, e lembre-se da lei de Deus pela tarde. Se você estiver vendo esta imagem em vídeo pela noite, boa noite, e reflita sobre você e a lei de Deus à noite. A conclusão sobre tudo em todos os dias pelo livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, é observarmos as 10 regras de vida escritas por Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, 17 e Êxodo, capítulo 31, 18. Estas verdades históricas descobertas arqueologicamente e também reveladas e registradas na Torá e nas Bíblias, para interagirmos em uma boa comunhão com o eterno, único Deus e respeito para com o nosso próximo pela parte da manhã, tarde e noite todos os dias. Veja detalhes pelo site Antônio Caldas ao digitar na internet o link https://antonicaldas.blogspot.com/2020/04/Salmo 119 inserido pela Lei de Deus HTML. Link visto nesta imagem e vídeo. Observem que o livro eletrônico visto pelo site no link anunciado nesta imagem se identifica com o que disse o anjo Gabriel ao profeta Daniel no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, sobre profecia de um livro aberto circulando nos finais dos tempos, quando a ciência se multiplicasse. Livro que seria convertido à leitura do mesmo pela tecnologia e ciência moderna, traduzindo-o para qualquer línguas ou idiomas, como nos diz e revela o livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo de 1 a 4. Entre os 4 cantos da terra neste mundo. Dito e visto também no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 a 2. Ou seja, um único livro que em qualquer lugar do mundo se poderia ler em qualquer língua ao clicar no dispositivo que eu, como jornalista Antônio Caldas, ganhei do Google, visto no lado direito acima do site, e livro explicando os 10 mandamentos de Deus, como um manual de boa conduta e regra de vida para toda a humanidade. Livro e site com objetivos de estimular as pessoas a se permitirem Deus escrever os 10 mandamentos nos corações de si mesmo e auxiliando-os a abrir as portas para que os mesmos 10 mandamentos sejam também escritos também em outras pessoas. Como nos diz a Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, 33, versículo 33. O objetivo do livro visto no site Antônio Caldas, que também circula em inglês nos Estados Unidos, em grupo de WhatsApp e mídia, estimulou alguns políticos e o governo de Louisiana a abrirem as portas do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, para Deus escrever os 10 mandamentos dele nos corações das pessoas. Como nos diz a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Veja aqui a seguir, entre várias notícias na mídia sobre Louisiana, nos Estados Unidos, o ensinar nas escolas os 10 mandamentos. Veja a notícia do UOL, a qual eu, como jornalista, reproduzi de forma resumida, incluindo no final da notícia do UOL o link em anexo Antônio Caldas, sobre o livro com os 10 mandamentos atualizados no verdadeiro sentido original. Veja
agora, nesta imagem a seguir, a notícia do UOL, um assunto de grande repercussão internacional na mídia. Veja. UOL Internacional. ELWA, Louisiana, obriga que escolas tenham os 10 mandamentos em todas as salas de aula. Uma lei que exige às escolas públicas a terem cópias dos 10 mandamentos em salas de aulas foi elaborada recentemente em 2024 e aprovada nos estados de Louisiana, nos Estados Unidos. O que aconteceu? O projeto republicano obriga que escolas tenham um pôster, entre aspas, quadro, fecha aspas, com os 10 mandamentos escritos com fontes grandes e legíveis. E em todas as unidades de ensinos, desde a creches pública até as faculdades estaduais, devem ter o pôster, o quadro, com o conjunto das 10 regras dos mandamentos de Deus. A lei foi assinada pelo governador de Louisiana, o republicano Jeffrey Lurie, que disse que mal espera para ser processado. Se você quiser respeitar o Estado de Direito, disse ele, você precisa começar pelo legislador original, que foi Moisés no Monte Sinai. Confirmem esta notícia pela fonte no link a seguir, https://noticias.uol.com.br ou digite na internet nos ELWA, escolas ensinam os 10 mandamentos e veja estas e várias outras notícias. No final desse resumo reproduzido da notícia do UOL na mídia, eu peço a atenção de todos, pois veja detalhes sobre o estímulo desses projetos e importância de os 10 mandamentos de Deus precisando ser ensinado no mundo pelo livro referência em Daniel 12:4. No site Antônio Caldas, ao digitar na internet este link, https://antonicalda.blogspot.com/2020/04/Salmo 119, inserido pela Lei de Deus HTML. O profeta Oséias escreveu na Bíblia o que Deus disse. Ouça, o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Mas como diz a Bíblia em Provérbios, todos os que amam a disciplina amam o conhecimento, mas aqueles que odeiam a repreensão é tolo. Diz-to assim no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 1. E dentro deste contexto de forma imparcial e bíblico, a obrigatoriedade de ensinar nas escolas os 10 mandamentos de Deus por lei, sem vínculo religioso, em Louisiana, nos Estados Unidos, é de forma histórica totalmente correta, justa, imparcial e boa. Amém? Voltando ao assunto nesta imagem inicial do vídeo, onde eu, Antônio Caldas, na foto seguro os 10 mandamentos, atualizado no verdadeiro sentido original, com o link em anexo do site https://antonicaldas. Na mídia, ressalto que eu, como jornalista e consultor mineral, conheço as leis infraconstitucional e constitucional brasileira e a Lei Internacional dos Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, e observei de forma imparcial que se toda a humanidade conhecesse e observassem somente os 10 mandamentos, resumiriam todas as leis infraconstitucional, constitucional e a leis internacional dos direitos humanos neste mundo. Só nos 10 mandamentos de Deus que foi escrito como regras de vida de forma fantástica, tipo um justo resumo de todas as leis entre países e nações,
para com respeito ao nosso Deus, incluindo o descanso como um feriado santo no dia de sábado, 7º dia, assim como escritos nos 4 primeiros mandamentos, que, em anexo com os outros demais 6 mandamentos inclusos entre os 10 mandamentos, se resume a proibição contra os crimes e desrespeitos entre a humanidade. Observamos assim que os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus no livro de Êxodo, capítulo 31, 18, escritos no livro de Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. De fato, é um resumo de todas as leis existentes neste mundo. Diante desta realidade histórica e evidente, solicito a todas as autoridades e políticos, sejam vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores ou presidente do Brasil ou de qualquer outro lugar em qualquer um dos países e nações deste mundo, que independentemente de vínculos com qualquer tipo de seitas e religiões, criem leis nos estados em qualquer um dos países deste mundo, tipo o governador de Louisiana nos Estados Unidos, que criou leis exigindo os 10 mandamentos de Deus, para que sejam ensinados nas creches, escolas e faculdades, pela historiografia da realidade ocorrida neste mundo em séculos atrás, e que se ensinem somente pela historiografia os 10 mandamentos de Deus, sem partidarismos, insinuações, nomes ou caronas de seitas ou religiões existentes neste mundo. Como assim começou em junho de 2024 a ser ensinados 10 mandamentos de Deus em Louisiana, nos Estados Unidos. Pois, de fato, pelos achados arqueológicos e pela historiografia e em todas e qualquer escrituras no mundo, o que Deus criou e escreveu com o próprio dedo dele não foi o nome de uma seita ou o nome de uma igreja ou de qualquer uma das religiões existentes no mundo. Caso contrário, os 10 mandamentos teriam mais de 13.000 nomes entre seitas e religiões diferentes existentes no mundo. Veja que Deus somente escreveu no Monte Sinai, diante de Moisés, fatos evidenciados por milhões de testemunhas, somente os 10 mandamentos, como um manual de boa conduta e regra de vida para todos, pois registros arqueológicos, históricos e também a Torá e a Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 37, 38, versão NTLH, relatam que saíram do Egito com Moisés mais de 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças e os idosos. Se somarmos as contagens com a inclusão das mulheres, crianças e idosos, ultrapassaríamos mais de 3 milhões de pessoas israelitas e alguns estrangeiros que saíram do Egito com o povo de Israel e Moisés, atravessando o Mar Vermelho. E estes milhões de pessoas testemunharam sobre os 10 mandamentos escritos por Deus no decorrer do livro de Êxodo, capítulo 20. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso e sentindo a presença de Deus, retirou-se e pôs-se de longe. E dissera a Moisés: Moisés, fala tu com Deus e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então respondeu Moisés ao povo: Não tenham medo,
Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Resumindo esta historiografia, depois Moisés subindo sozinho no Monte Sinai, Deus falou com ele e Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedras, fatos evidentes registrados no livro de Êxodo, capítulo 31, 18 e Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 17. Observemos que pelos ressaltos arqueológicos históricos e pela Torá e todas as Bíblias em qualquer tipo de traduções, mesmo adulteradas neste mundo, somente os 10 mandamentos haviam sido, conforme Êxodo capítulo 31, 18, escrito pelo próprio dedo de Deus, como um manual de boa conduta e regra de vida para toda a humanidade nos 4 cantos da terra, como diz o livro de Apocalipse capítulo 7, versículo 1 e 4, e o livro de Ezequiel capítulo 7, versículo 1 e 2. Ressalto aqui que em todas as escrituras, seja Torá ou Bíblias, só os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus diante de milhões de testemunhas, visto no livro de Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 23. Resumindo detalhes, relato que os 10 mandamentos de Deus, independente de nas primeiras tábuas de pedras, depois terem sido quebradas, foi por Deus escrito novamente. Fatos registrado no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 1. Os 10 mandamentos escritos por Deus é independente de qualquer tipo entre as mais de 13.000 seitas ou religiões existentes neste mundo. Os 10 mandamentos sempre foi e continua sendo um manual de boa conduta e regra de vida para toda a humanidade, como se vê na Bíblia NTLH em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17. Assim, de forma resumida, termino este vídeo, fazendo uso da palavra bíblica que diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui no bom sentido para aquisição de entendimento. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Sendo assim, veja o importante site Anthony Caldas, inspirados por Deus, anunciado neste vídeo, e solicita aos políticos no Brasil ou de qualquer estado ou nação deste mundo que criem leis para que o seu município, estado ou nação ensinem e propaguem os 10 mandamentos de Deus com pôster, ou seja, os quadros, em ensinos e salas de aulas e nas escolas e faculdades, fundamentado somente na historiografia sobre os 10 mandamentos de Deus, e façam em praças públicas e nas escolas monumentos sobre os 10 mandamentos de Deus, vistos atualizado no verdadeiro sentido original pelo site https://antonicalda.blogspot.com/2020/04/Salmo 119, inserido pela Lei de Deus, HTML. O livro de Salmos, no versículo 97, declara: ó Deus, amo muito a lei que escreveste, pois é a minha meditação em todos os dias, pela manhã, tarde e noite. E o versículo 98 do mesmo Salmo 119 declara: o Senhor é o meu Deus, pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois os teus mandamentos estão sempre comigo. E o versículo 101 do Salmo 119 ressalta: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra, ó Deus, nos teus mandamentos. E o versículo 104 do Salmo 119 declara: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todos os falsos caminhos.
E o versículo 115 do Salmo 119 reconhece e admite que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Deus, e sempre será uma luz para os meus caminhos. Assim, finaliza este vídeo de forma bem resumida. Veja mais outros importantes detalhes sobre os 10 mandamentos de Deus, como disse, ao digitar na internet o link impresso nesta imagem, https://antonicaldablogspot.com 2020/4 Salmo 119 inserido pela Lei de Deus HTML. Veja, leia e estude com atenção o livro pelo site que se identifica com a profecia de Daniel, capítulo 12, versículo 4, e Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 a 4, e Ezequiel, capítulo 7, versículo de 1 a 2, para ser lido nos 4 cantos da terra neste mundo. Como disse o anjo Gabriel, nestes finais dos tempos, e que Deus nos abençoe nesta missão, de apresentar não 8 ou 9, mas sim todos os 10 mandamentos imparciais e necessários para toda a humanidade escrito por Deus, visto de forma atualizada no verdadeiro sentido original para toda a humanidade. Divulguem este vídeo e o site https://antonicaldas do livro visto neste vídeo. Compartilhem e que Deus nos abençoe.